Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje é aula de História para os alunos do segundo ano do ensino médio. Hoje a gente vai falar da questão do ouro no Brasil, né? Vamos falar um pouquinho dos emboabas, ok? E da mão de obra escrava aqui no Brasil também. Bom, então os portugueses sempre tiveram interesse em encontrar riquezas dentro do Brasil, né? Que a princípio não foi possível. A primeira riqueza extraída, no caso, foi o pau-brasil. Mas com o passar do tempo e o desenvolvimento dentro do território brasileiro, com a cana-de-açúcar, entre outras coisas, os paulistas, né, da região aqui dentro do Brasil, contratavam expedições, os bandeiras e entradas, para poder encontrar principalmente riquezas e também capturar índios. Esses índios que eram capturados pelos chamados bandeirantes. Então esses homens destemidos aí, né? Eles embarcavam, se embrenhavam no meio do mato à procura de possíveis riquezas e também de, tá aqui, né, os bandeirantes, e de capturar os indígenas também, encontrar, né? O grande problema é que os índios eles tinham uma espécie de protetor, os protetores dos indígenas, que eram os jesuítas, né? Eles protegiam aí os indígenas. Então, com o passar do tempo, esses jesuítas conseguiram uma ordem, uma lei feita pelo imperador proibindo a escravidão dos indígenas. Pois bem, aí com o passar do tempo, né, essas expedições geraram frutos, porque realmente começou a se encontrar ouro na região sudeste do Brasil, mais precisamente Minas Gerais, que justamente tem esse nome devido a isso, né, Minas Gerais. Como foi uma expedição contratada pelos paulistas, eles queriam ter o total privilégio de explorar as regiões e extrair o ouro para eles, né? É lógico que o governo português, sabendo disso, ele tomou suas devidas decisões a respeito. E logo, assim, praticamente o Brasil inteiro, outras regiões do país e do mundo também souberam que na região tinha ouro. Então, se foi uma corrida, o pessoal largou o que estava fazendo, abandonou as atividades de cana-de-açúcar. Pessoas de Portugal, de outras regiões, já migraram para o Brasil, para a região de Minas, para poder extrair o ouro. E aí os paulistas não gostaram, né? Falaram, não, não é possível, a gente não vai deixar que isso aconteça. Nós fizemos, nós investimos, nós queremos ter o direito então de extrair o ouro, né? Trabalhar com isso, ok? Isso acabou gerando o que nós chamamos de Guerra dos Emboabas. Emboabas significa forasteiros, os não nascidos da região. Então entrou em conflito os emboabas, né, os paulistas no caso, contra os estrangeiros ou pessoas que não eram da região. Infelizmente os emboabas acabaram perdendo porque do lado dos forasteiros tinha aí, no caso, a corte portuguesa, porque a família real queria realmente um maior número de pessoas na região extraindo ouro, porque nada mais, nada menos que um quinto do que fosse encontrado deveria ser pago à coroa portuguesa, ok? Depois disso, muitos paulistas acabaram sendo expulsos mesmo, não tiveram o privilégio de explorar o ouro, outros ficaram. Lembrando que o processo de exploração não era dado a todo mundo, era dado somente a quem tinha, né, condições para isso, porque tinha que ter recursos para ferramentas, enfim, para poder captar o ouro mesmo. E aí a corte portuguesa ficava então com um quinto do ouro aí, né, que era encontrado na região, tá certo? Mas como o brasileiro já sempre foi danadinho, né? Começou a haver uma espécie de corrupção dentro do processo. Por quê? Havia um grande desvio desse material, desse ouro. E a coroa portuguesa começou a perceber que tinha alguma coisa errada e decidiu adotar algumas estratégias para que isso não acontecesse. Então eles começaram a quintar o ouro, né? Ou seja, eles criaram casas de fundição dentro do Brasil, onde as pessoas eram obrigadas a fundir o ouro, transformar uma espécie de barra e quintar ele é colocar tipo um código, né? Uma numeração com um brasão ali, né? Com uma identificação da coroa. Por quê? Quando era fundido o ouro, já a parte da coroa já era descontado, né? Então era um ouro legal.
Mas mesmo assim, o pessoal sempre dava um jeitinho de desviar o ouro e ficar com a grande parcela. É lógico que, se fosse encontrado fazendo isso, o castigo nada mais, nada menos que era a morte. Somente isso. Na verdade, as pessoas que acabavam ficando na região, né, encontravam o ouro, só que elas tinham que comer, tinham que beber, tinham que dormir, tinham que viver. Então, na verdade, eles tinham que comprar recursos, suprimentos, e os produtos eram superfaturados, né, eram vendidos por preços assim exorbitantes. Então, na verdade, quem ganhava o ouro mesmo não era a pessoa que tinha encontrado, né? Sempre acabava ficando com outra pessoa. E aí foi passando o tempo, né? E logicamente que a quantidade de ouro que existia foi se esgotando. E a coroa portuguesa sempre querendo uma grande quantidade de ouro, de acordo com a cabeça dela ali, ela estipulava uma porcentagem de ouro, só que o ouro foi finalizando. Então ela começou a cobrar de forma um pouco mais severa essa questão do. Então, revisando, né, quem fosse pego roubando ou desviando ouro, ele simplesmente era esquartejado, aliás, enforcado primeiro, esquartejado para servir de exemplo para outras pessoas. Essa questão, né, levou à cobrança abusiva desses impostos desse ouro, que acabou gerando o que nós chamamos de Inconfidência Mineira, né? O povo começou a questionar a coroa portuguesa, achando que era injusto todo o processo realizado por eles aí, ok? Tem até um caso curioso, né? Porque assim, não foi só ouro que foi descoberto. Descoberto diamantes também. E é bem engraçado que tinha um padre que estava passeando por lá. Ali viu que tinha algumas pessoas, alguns homens brincando. Um joguinho de pedrinhas, né? Você joga a pedrinha pro alto e pega as pedrinhas. E eram as pedrinhas que brilhavam, né? Principalmente ao sol. E como esse padre era um homem viajado, um homem conhecedor de certas coisas, ele pediu para ver a pedrinha, as pedrinhas lá, e percebeu que não era uma pedrinha, era diamante. Então, assim, ele até pediu para que não comentasse com ninguém. E aí falou para algumas pessoas que se tratava de diamante. Então, eles desviaram o máximo possível de diamante sem falar para a coroa portuguesa. Aí só depois a coroa ficou sabendo também, né, dessa questão e começou a cobrar impostos também em cima do diamante dentro do Brasil. Então é isso aí, né, pessoal? Espero que vocês assistam o canal aí, o vídeo, questão do ouro dentro do Brasil. Então foi uma ação promovida pelos paulistas, né, que acabou gerando conflito dos emboabas. E depois houve o processo aí, né, um certo rigor por parte da coroa portuguesa em querer a sua parte de ouro aí, questão da fundição e tudo isso aí. Um grande abraço, até a próxima.